Quer começar 2021 com o pé direito? Dá uma olhada aqui nas premiações que eu já recebi de diversas plataformas de afiliados. E dá uma olhada aqui também no meu resultado dos últimos 30 dias. Olha aqui, ó. Mais de 100 mil disponível para mim. E eu quero te ensinar como que eu faço isso. Então clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. Esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Imagina isso, Lino. Havia 3 anos na Várzea, hoje na Libertadores da América. É legal, né? O futebol brasileiro tem essas histórias bonitas e eu acho que a gente tem que saber contar e continuar contando essas histórias, assim, porque elas motivam, elas inspiram e a gente consegue ver no futebol brasileiro várias histórias como essa, assim. Não vamos parar de contar, não. E ele é bom jogador. Lucas Braga faz diferença, parte para cima, é cara de desafogo, é jogador de velocidade, tem altura também para bola parada, colabora em vários sentidos. Foi um machado, é uma joia no Santos, sem dúvida nenhuma. E não dá para descartar agora o Campeonato Brasileiro também, né? Tá ali na busca por uma vaga na decisão da Libertadores, né, Martim? Mas tá 4 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, 2 empates, 2 derrotas. Mas tá ali, na 8ª colocação, em busca por uma nova vaga na Libertadores no ano que vem. Mas agora o Santos vai dar o all-in na Libertadores, né? O Santos não tem como jogar para valer no final de semana, correndo o risco de prejudicar o jogo de volta contra o Boca, né? Que o Santos fez um bom jogo lá, mas qualquer empate aqui elimina o Santos e se classifica o Boca. E o Lucas Braga estava no Santos, estava ali encostado, emprestado para um time, emprestado para outro, só jogou por causa foi integrado ao time principal porque o Santos sofreu aquela punição de não poder contratar jogador, não poder inscrever novos jogadores e aí tirou uma solução ali de casa. Então, o futebol brasileiro tem disso, como o Lino disse, o caos administrativo do Santos gerou uma oportunidade para um bom jogador que estava lá sem ter chance. O Cuca, pela entrevista coletiva que ele deu após o jogo contra o Boca ainda lá em Buenos Aires, ele deu a entender que vai poupar no jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Ele falou ali que o Marinho e o Soteldo não conseguiram treinar a semana passada inteira, então não estavam assim em totais perfeitas condições físicas. Também disse que teve que tirar o Lucas Veríssimo e o Caio Jorge por questão física de desgaste. Então, e só nesses 4 nomes você tem talvez os 4 principais jogadores do Santos hoje, né? O principal zagueiro e o trio de ataque. Então não será uma surpresa para mim se o Santos poupar jogadores contra o São Paulo no final de semana. O Cuca fez isso contra o Flamengo, antes do jogo contra o Grêmio pelas quartas de final na Libertadores, e foi recompensado por isso, né? O Santos voou no jogo contra o Grêmio, fez 4-1 e se classificou, mas para chegar a isso pagou no jogo contra o Flamengo, tomou 4-1 com um time misturado ali, meio misto, meio reserva. Então eu imagino que o Cuca vai repetir essa fórmula agora para o jogo contra o São Paulo. Porque a Ô, manchete é Lisandra? boa, né? Fala, Lino, fala. Desculpe. Não, desculpa, te interrompi aí, é o nosso timing de áudio aqui. Porque o Santos chegando na final da Libertadores, provavelmente com o Palmeiras, ele já vai estar dando para o Campeonato Brasileiro mais uma vaga de Libertadores. E é justo o posicionamento é onde ele está, ali pela 8ª posição. Porque a Copa do Brasil também vai dar mais uma vaga mais adiante também. Então, você vai empurrando a quantidade de vagas para a direção do Santos. Então, o Santos na final da Libertadores, provavelmente com o Palmeiras, vai significar mais uma vaga de Copa do Brasil também. Está jogando em todas. Não, eu ia falar que a manchete era boa, né? Líder do Campeonato Brasileiro contra vice-líder da Libertadores. Contra semifinalista da Libertadores. Mas esse semifinalista provavelmente vai entrar desfalcado em campo. Quero trazer a pergunta que eu achei muito interessante na reportagem sobre o São Paulo, que é, Martim, qual o limite entre incentivo e exposição? Difícil, né? Como a gente conversou aqui ontem sobre isso, tem uma reportagem do Emílio Bota, hoje publicada no GE. Globo. O Emílio é repórter que cobre aqui o interior de São Paulo e ele cobriu muito da carreira do Fernando Diniz bem no começo, assim, desde que o Fernando Diniz
trabalhou em times menores aqui do interior de São Paulo e ele ouviu muita gente que trabalhou com o Diniz, dirigentes, jogadores. E o que eles contam é que o Diniz é isso aí mesmo que a gente viu contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, pelo São Paulo. Ele já era assim desde o comecinho da carreira, desde os primeiros passos dele como técnico. E aí, assim, tem de tudo. Tem jogador que fica magoado, que fica chateado. Tem jogador que acha que isso é importante para a carreira. Tem muito cara que fala que isso fez melhorar o nível de futebol dele. Então, assim, é muito delicado assim, para a gente que está de fora, não está no dia a dia, não conhece as idiosincrasias ali de cada relação, chegar e arbitrar e dizer, olha, o Fernando Diniz está errado, ou o Fernando Diniz está certo, isso é mimimi de jogador. A gente, de fora, assim, é muito difícil decretar, né, qual é o limite, até onde o técnico pode ir. No caso específico dessa bronca no Tietê, eu sei que eles têm uma relação pessoal muito boa, que eles conhecem há muitos anos, têm muita intimidade, mas tem alguns pontos ali que incomodam um pouco, né? Quando ele fala seu ingrato, parece mais uma crítica pessoal do que uma crítica técnica de comportamento de campo. Isso que eu acho um pouco, assim, que esse limite foi um pouco extrapolado, assim, porque você fala, seu preguiçoso, enfim, até quando fala seu mascaradinho. É isso. Aí é uma crítica de maneira de jogar e tal, aí eu acho um pouco mais aceitável. Agora, quando fala seu ingrato, parece que está indo no caráter do cara e aí eu acho que não é legal. É uma crítica muito mais ao caráter do que ao desempenho, que pode ter reflexo ali até na autoestima do jogador em campo, né? No momento em que ele mais tem que se doar. O Paulo Nunes disse isso, né? Ele falou, olha, esse tipo de adjetivo, eu nunca vi esse tipo de palavra, assim, eu nunca vi sendo usada na beira do gramado. Para um técnico se dirigindo a um jogador. Eu acho que, assim, para aliviar um pouco a barra do Diniz, ele não tinha a intenção que nós aqui estivéssemos comentando a respeito disso, né? As câmeras estavam direcionadas para ele. Ele não fez para que todo mundo soubesse que ele estava ali ofendendo o Tietê. Fato é que ele o fez para o jogador, Lino. Sim. E relações pessoais, relações sociais, elas evoluem. Eu falo hoje com meus filhos coisas que meus pais não falavam comigo. E hoje, no dia a dia de toda a empresa, a gente vê a adaptação que chefias precisam fazer, que todos nós precisamos fazer, a forma como a gente se posiciona vai mudando. Até o Zé Mourinho já mudou no futebol, o estilo dele já está diferente. O Zé Mourinho sorri, fica soft, brinca. O Diniz precisa evoluir, isso é primitivo. Essa forma de relacionamento não vai levar ele muito além da amizade com o Tietê, do companheirismo com um ou outro. Se ele quer evoluir na carreira e como pessoa, ele tem que superar essa página. Não foi legal. E tem treta com a Arboleda também, parece, né? Porque eu estranhei, a Arboleda não vai ser titular desse jogo? E aí, de repente, ele tá com fadiga muscular e tal. Mas parece que não foi exatamente ou só isso, né, Martim? Eu acho que não foi só isso, né? O Arboleda tem um longo histórico aí de pequenas indisciplinas, né? Nunca é nada muito grave, mas sempre é um atraso aqui, um atraso ali, aparece numa festa sem máscara, é fotografado nas férias vestindo a camisa do rival, enfim. O Arboleda parece meio avoado, assim, um pouco desconcentrado no fora de campo, mas deve voltar no final de semana. Ele faz falta no São Paulo, tanto na bola parada ofensiva, aí, como a gente está vendo nesse gol contra o Bahia, quanto na defesa. O São Paulo foi muito mal contra o Bragantino na defesa, tomou gol de tudo quanto é jeito e um pouco disso se deve à ausência do Arboleda, sim. Depois desse castigo, imagino que ele vai voltar ao time. E a gente viu aí, novos presidentes chegando aos clubes, todos falando em austeridade financeira, em aproveitamento da base. Teremos em campo, então, no domingo, São Paulo e Santos, dando bons exemplos nesse sentido. Vamos trazer, então, a base forte do São Paulo, o São Paulo que tem 4 titulares criados em Cotia. Vamos aí, olha, mais da metade... desculpe, começamos com o Santos. Chamei São Paulo, mas apareceu a arte do Santos, então vamos no Santos. Mais da metade do elenco santista veio da base, 18 de 32 jogadores. 23% dos gols na temporada foram marcados por eles. São 5 titulares meninos da Vila. Lucas Veríssimo, que foi pro Benfica, está indo pro Benfica, né? Alisson John, Sandri e Caio Jorge. Ontem vocês falaram muito bem do Sandri aqui, né? Lindo. Sim, isso. Martim, isso vai. Isso é investimento, viu? Isso não é o raio que cai tantas vezes do mesmo lugar na Vila, né? Igual a gente brinca, os raios do Santos que não param de cair. É investimento mesmo. O Santos e o São Paulo são 2 dos times que mais investem em categoria de base. E o Santos é historicamente um lugar que acolhe, né, bem os
os garotos. A gente já fez algumas reportagens aqui mostrando jogadores que até tinham propostas de outros clubes, tal, mas eles preferem ir para o Santos. O Santos acolhe bem pais, trata bem quem chega lá. Isso acaba fazendo diferença para um time que tem menos investimento, né? Tem menos patrocínio, tem menos dinheiro de bilheteria. Então o Santos acaba sempre estando brigando lá em cima por causa da sua base. O trabalho na base no Santos, ele é método. O aproveitamento no time, no time de cima é que é circunstancial. Tem a ver com a impossibilidade de contratar, tem a ver com pouco dinheiro do Santos, e não deveria ser assim, deveria ser método também. O Santos deveria aproveitar muito mais no planejamento já esses jogadores jovens. Faz isso, às vezes, por circunstâncias. O São Paulo também. Agora um pouquinho menos, porque o Diniz tem essa filosofia e o Diniz deu espaço. E isso deve se manter como método também. O futebol brasileiro tem que usar isso como lição. O caminho está nos jogadores jovens, está na abertura. É um caminho de mercado também, de valorização de marca, de venda de jogadores, de investimento em base. E não pode ser circunstancial. Vamos então aos números da base no elenco principal do São Paulo hoje. Assim como no Santos, mais da metade do elenco veio da base do clube. No caso do São Paulo, 16 de 31. Agora, esse número é muito bacana. 41% dos gols na temporada marcados por jogadores oriundos da base. 4 titulares criados em Cotia, como eu já havia dito. Luan, Gabriel Sara, Igor Gomes e Brenner. E o São Paulo tem 100% dos direitos econômicos desses quatro jogadores. Vai fazer dinheiro com eles, como fez com o Luiz Araújo, Antony e tantos outros recentemente. Exemplos compatíveis, você acha, a gente encontra nos dois clubes, Lino? De jogadores que vieram da base, que estão apresentando um bom futebol no time principal? Eu acho até que o São Paulo tem jogadores fundamentais na base, né? Os fundamentais do Santos. Eu acho que o Marinho consegue ser aquele jogador acima, o Soteldo, dupla de zaga, tudo aquilo que o Santos tem em torno de alguns jogadores mais experientes. No São Paulo, não. No São Paulo, o Luan é fundamental, o Sara é fundamental, o Brenner é essencial, até o Igor Gomes também, hoje, a boa fase que ele está. Então, os jogadores da base do São Paulo são aqueles, a gente viu o que aconteceu contra o Bragantino, sem o Luan, a dificuldade que o São Paulo tem, a transformação que ele provoca, o Sara que a gente está vendo na tela e a importância que ele tem para o time. Então, esses jogadores do São Paulo são fundamentais. Todos eles, em algum momento, foram contestados, né, pelos técnicos que passaram antes, pela própria torcida. É importante que o Fernando Diniz tenha tido paciência com eles e tenha dado as oportunidades e a continuidade que eles merecem. Vamos dos destaques da base a uma equipe agora que se destaca pelas suas estrelas, pelo seu elenco consagrado. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.